Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Fuga BSB. Hoje, nosso programa será apresentado de uma forma diferente. Para seguir as recomendações de distanciamento social impostas pelo Ministério da Saúde para o combate do novo coronavírus, o Fuga BSB não será apresentado do estúdio. Eu vou apresentar aqui da minha casa e o Luiz lá da dele. Toda a nossa equipe também está em isolamento domiciliar para evitar que o vírus continue se espalhando e contaminando as pessoas. Mas não se preocupe, o programa de hoje está super especial, não é, Larissa? É isso mesmo, Luiz. Vamos falar do aniversário da nossa querida capital, que neste ano completou 60 anos em meio a uma pandemia mundial. Mesmo sem festa, os brasileiros puderam celebrar o aniversário da capital com muita música e diversão. E mais, você vai ver como a crise sanitária tem afetado a vida dos brasilienses. O economista explica como podemos lidar com as consequências causadas na economia. O Fuga BSB está começando. Brasília ficou mais velha no dia 21 de abril. Desta vez, as tradicionais festas realizadas na esplanada dos ministérios deram lugar a comemorações online. Por meio das redes sociais, artistas promoveram diversos eventos para celebrar a data e arrecadar doações para quem está com dificuldades em meio à pandemia. Quem traz mais detalhes é o repórter Kesley Pereira. Brasília completou neste 21 de abril o seu 60º aniversário. A capital da esperança, das planícies e dos ipês está ficando mais experiente. Uma senhora cidade com muita história para contar. Mas este ano não haverá festa. Eu estou aqui na esplanada dos ministérios, o local que é um ponto fixo das comemorações do aniversário de Brasília que aconteceriam hoje. Porém, este ano está assim, vazio, consequências do Covid-19. No entanto, já que as celebrações não podem acontecer presencialmente por conta da quarentena, pelo menos no online o brasiliense poderá celebrar esta data. A opção pelos eventos virtuais foi a saída encontrada por artistas e produtores culturais da cidade para não deixar que o aniversário da capital passasse em branco. É o caso do Festival 40 Minutos, evento musical online colaborativo que acontece durante os finais de semana do mês de abril. Músicos da cidade se apresentam durante 40 minutos em suas redes sociais, levando música e cultura para a casa dos brasilienses. DJ Prezi é um dos organizadores do festival. Ele explica que a ideia surgiu após verificar iniciativas semelhantes acontecendo em países também afetados pela pandemia. Essa ideia surgiu a partir de uma observação no que estava acontecendo em outros países, né? Como a pandemia, na verdade a crise do Covid-19 chegou antes em outros países da Europa, e eles começaram a se mobilizar em torno de festivais e eventos. Aí eu falei, olha, eu acho que a gente precisa fazer algo em Brasília, né? O Festival 40 Minutos abraçou também a solidariedade neste aniversário. No período do evento, os internautas puderam realizar contribuições que serão destinadas a um projeto social. A contribuição solidária que a gente está sugerindo no festival, ele é direcionado à Ação da Cidadania. A Ação da Cidadania é uma ONG, né, uma ONG, que já existe no Brasil há 27 anos. Ela é bastante conhecida, ela tem atuação nacional, ela arrecada todos os anos uma campanha grande chamada Natal Sem Fome, dezenas de toneladas de alimentos para distribuir para famílias em situação de vulnerabilidade, famílias carentes, né, no Brasil inteiro, nos 27 estados. Brasília tem muita história para contar. E neste aniversário, o brasiliense poderá conhecer alguns desses relatos por meio do projeto Contos e Lendas do Distrito Federal, idealizado pela contadora de histórias Niedia Genari. Em seu perfil do Instagram, Niedia tem divulgado todos os dias contos e lendas sobre Brasília. Eu queria declarar o meu amor para Brasília. Não foi uma coisa que eu pensei, isso vai me dar seguidor, isso vai me dar visibilidade, porque é uma coisa muito caseira, os vídeos são feitos aqui em casa, eu não tenho essas tecnologias digitais,
não tinha como estruturar para isso. É um vídeo feito sem edição. Eu conto até 5, liga a câmera e depois termino e desliga a câmera. E vai daquele jeito. Mas o que eu disse é assim, são contos e lendas do Distrito Federal, 60 anos contados em histórias, uma declaração de amor a Brasília. Porque Brasília merece. E enquanto artista, enquanto tudo que eu receber de Brasília era uma forma de ajudar. Eu trouxe para vocês a origem do relógio da praça lá de Taguatinga. Um japonês, Elishi Yamada, presidente da fabricante de relógio Citizen, visitou o Brasil no ano de 1970. Ele se encantou com a cidade moderna e prometeu uma criação especial e exclusiva para sua empresa para a capital. Alguns meses depois, o presente estava pronto e a caminho do Brasil. Um relógio com 4 lados, dentro de uma estrutura de concreto quadrada, sustentada por uma torre de 15 metros de altura. Mas, ao contrário do que Yamada planejara, o monumento não pôde ficar no plano piloto, pois não havia espaço para uma estrutura tão grande sem ferir o plano urbanístico da capital. O presente japonês foi transferido então para a Praça Central de Taguatinga, que passou a se chamar Praça do Relógio. Em 18 de setembro de 1989, a obra foi tombada como patrimônio cultural e artístico do Distrito Federal. O tombamento aconteceu depois de um abaixo-assinado, com mais de 1.000 assinaturas, pois havia ameaça do relógio ser derrubado para a revitalização da praça. O Banco de Brasília promoveu o festival BRB Play, com o intuito de celebrar os 60 anos da cidade. Foram 38 atrações, entre shows, aulas de ginástica e de gastronomia, atividades para as crianças e concurso cultural. Todo o festival foi transmitido pelo Instagram. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal também realizou um evento online. O festival Cantando para Brasília contou com nomes que se destacam no cenário cultural da cidade. Canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Até o fechamento desta reportagem, nós não obtivemos resposta da Secretaria de Cultura, mas por meio de nota divulgada no site oficial do órgão, eles informaram, abre aspas, mesmo diante do desafio de comandar uma festa durante o isolamento social, contou com o empenho da classe artística do Distrito Federal, que se mobilizou para dar à cidade uma comemoração digna da data, sem custos aos cofres públicos. Outras várias iniciativas virtuais aconteceram em função do aniversário de Brasília. Entre elas, a 7ª edição do Brasília International Film Festival, o Brasília Somos Nós, Festival Feminino Online de Música e Poesia e o Aplausos para Brasília, em que os brasilienses foram às janelas para dar uma salva de palmas pela capital. Brasília comemorou seus 60 anos. Mesmo com todas as limitações por conta do isolamento social, mostrou sua capacidade criativa de se reinventar durante a crise e celebrou mais um ano de existência. E você vai ver ainda hoje. Economista da Fundação Getúlio Vargas dá dicas de como podemos lidar com os impactos causados pela crise na economia. É depois do intervalo. Quero estudar perto da minha casa sem perder o que eu tenho de mais valioso, tempo. Contar com a melhor universidade particular do Centro-Oeste, do meu lado, em Taguatinga. Eu faço católica pra fazer do meu jeito. Eu quero um novo campus na Ceilândia. Um novo campus em Sobradinho. E um novo campus na Asa Norte. Mostrar que as minhas ideias podem mudar com o tempo, mas os meus ideais, jamais. Eu quero assim. Agora. Aqui. Vestibular 2019. Inscrições abertas. Faça Católica para fazer do seu jeito. O coronavírus tem afetado a economia do mundo todo. Em Brasília, não é diferente. Com as ordens de isolamento social impostas pelo Ministério da Saúde, muitas empresas brasileiras tiveram que fechar suas portas e esvaziar suas instalações para conter a disseminação do coronavírus. Nossa repórter Natália Vargas conversou com um economista para saber como podemos lidar com os impactos causados na economia. Em janeiro deste ano, o Brasil foi surpreendido por uma epidemia de um novo coronavírus. O surto teve início em dezembro do ano passado, em Wuhan, na China, e se espalhou pelo país após a contaminação de uma pessoa que voltava de Aspen, no Colorado. Em poucos dias, a doença se espalhou pelo estado de São Paulo e, em menos de um mês, por todo o país. Já em Brasília, o primeiro caso foi detectado em março.
Com a epidemia de Covid-19, nome adotado pelos cientistas para o novo vírus, vieram os problemas que preocupam a população. Hospitais lotados, educação à distância, lazer interrompido e comércios fechados tornaram-se uma realidade jamais vista pelos brasilienses. Tudo isso para evitar aglomerações e uma possível contaminação em massa da população. Em 2008, o mundo passava por uma grande crise econômica. Um dos mais tradicionais bancos americanos, Lehman Brothers, decretou a falência, seguida por uma grande queda das bolsas mundiais, onde marcaram uma das mais severas crises econômicas que o mundo conheceu. Em um decreto publicado por Ibanez Rocha, governador da capital, o comércio precisou ser fechado e milhares de trabalhadores que dependiam de seus serviços para tirarem o sustento do mês acabaram fechando as suas portas e gerando uma onda de desemprego. Desde então, a rotina de alguns brasilienses sofreram mudanças. Estou soltando o decreto prorrogando até o dia 13 inicialmente. Nós vamos acompanhar todos esses níveis e com o agravamento nós temos condições aí, vamos prorrogar mais até o final do mês. No caso das escolas, a previsão é que a gente só retorne com as aulas a partir do mês de junho. Otton Gabriel, de 23 anos, agora enfrenta uma realidade de mais de 13 milhões de brasileiros. E diante do cenário em que se encontra atualmente, conta quais são as maiores dificuldades que está precisando enfrentar. A dificuldade está sendo manter mesmo as contas do dia a dia, né? Porque a gente fica sem emprego e como eu estava no começo do contrato, eu fiquei sem receber os benefícios como seguro-desemprego. E aí a gente não tem nem perspectiva de melhorar, de conseguir outro trabalho, né? Porque como está tudo fechado, você não tem onde pedir emprego. Às vezes você vai em alguns lugares, as pessoas já desdenham um pouco, falando que o povo está sendo mandado embora. Então a gente fica um pouco aflito, porque além de ter sido mandado embora e estar desempregado, a gente não tem perspectiva de estar melhorando ou de conseguir alguma coisa. O desemprego cresce diariamente. Com as lojas fechadas, os comerciantes vão perdendo o lucro de seus estabelecimentos e encarando a crise de frente. O economista Carlos Henrique explica de que forma é possível lidar com as consequências causadas na economia. Do ponto de vista de incentivo às empresas, o governo tem que fazer um papel de ajuda a que as empresas possam, como facilitadores, ajudar a que as empresas possam iniciar novamente, né, seu sistema produtivo, contratar pessoas, né? Em outras palavras, que se gere emprego, né? Porque através do emprego, novamente, a economia vai se movimentar. Sem emprego, não tem como alguém comprar uma roupa, consumir demais, comer no restaurante lá fora de casa. Então, a economia vai ficar parada. Então, o governo vai ter que ter realmente um papel fundamental, né, nesse tempo pós-crise, né? Eu acredito que até junho já a gente esteja um pouco mais tranquilo e passando a fase mais difícil da crise. As dificuldades financeiras começaram a surgir graças a uma crise de saúde. E para aqueles que perderam seus empregos, é preciso encontrar meios de diminuir os impactos da crise. O governo federal disponibilizou no dia 14 de abril um auxílio de R$ 600 com duração de 3 meses para aqueles que perderam seus empregos. Diante da crise e em meio a milhares de demissões, o receio de ser o próximo a perder a única fonte de renda é inevitável, mas ainda assim, algumas pessoas conseguem manter seus empregos. Paloma Sacramento foi uma delas. Trabalha como fisioterapeuta pela Secretaria de Saúde e conta como está sendo trabalhar na área em meio à pandemia. Na unidade que eu estou agora, a gente está atendendo os pacientes, porque é pela Secretaria de Saúde, né? Então, a população que está indo é realmente quem precisa de atendimento imediato. Só que nós estamos adotando medidas de controle. Então, não é atendido mais de um paciente por vez, mantendo a higienização do local, usando os equipamentos de proteção. Essas são as medidas que a gente está tomando. E atendendo realmente pacientes que necessitam, os pacientes que podem estar fazendo atividade em casa. Nós marcamos uma consulta, ensinamos os pacientes os exercícios e eles mantêm em casa e estamos marcando o retorno para depois de 2 meses, que é o período que a gente acredita que as coisas vão começar a normalizar. Por meio de nota, o GDF informou, abre aspas, a possível destruição de empregos, falência em massa de empresas e piora nas condições financeiras da economia podem fazer com que o choque temporário da Covid-19 tenha consequências permanentes sobre a economia.
Dois são os desafios de política econômica. A. Transferir recursos para salvar vidas. E B. Reduzir os efeitos recessivos da crise do coronavírus, impedindo que um choque transitório tenha efeitos permanentes na economia. Fecha aspas. Muitos autônomos fecharam seus comércios, outros perderam seus empregos. E agora, diante da maior crise econômica já vivida, a certeza é que a capital ficará marcada pelos impactos que a pandemia causou na vida e no cotidiano dos brasilienses. Brasília vive um momento único em sua história. A cidade modernista de Juscelino Kubitschek completou 60 anos em clima de isolamento. A pandemia do Covid-19 deixou a capital de todos os brasileiros praticamente vazia. Acompanhe agora na reportagem de Laís Cristine. Brasília vive um momento único em sua história. A cidade, que algumas semanas atrás fervilhava de pessoas, de repente se transformou. Parques, escolas, igrejas, comércios, prédios públicos estão completamente fechados e as ruas desertas. As medidas de isolamento social recomendadas pela OMS para conter a pandemia do novo coronavírus conseguiram deixar um dos lugares mais movimentados da capital, a rodoviária do Plano Piloto, que recebe cerca de 700 mil passageiros por dia, praticamente vazia. A W3, a avenida mais antiga de Brasília e que já foi palco de bons momentos para os brasilienses, hoje está quieta. Os turistas que costumavam passear entre a Praça dos Três Poderes e a Catedral desapareceram. Às vésperas de completar 60 anos, Brasília se tornou uma cidade fantasma. Já são mais de 15 dias de isolamento social. A capital enfurnada em casa não viveu isso nem em 1974, quando a epidemia de meningite abalou o Brasil. Naquele tempo, o país não isolou os moradores, mas comércios fechados, aulas suspensas e hospitais lotados foram algumas consequências que a população precisou enfrentar. Em 75 não foi mais possível esconder as centenas de mortes. Houve grande mobilização. O que eles solicitam agora é vacinadores para poder atender melhor câncer. As ruas da Brasília atual são retratos de uma cidade em plenos anos 60, onde os carros continuavam em suas garagens e os brasilianos, como eram chamados, em suas casas. Desde que a OMS decretou que a melhor maneira de resguardar a própria saúde e a do próximo é se manter em isolamento social, a cidade nunca voltou a ser a mesma. Por causa disso, neste ano, o aniversário da cidade, que ocorre no dia 21 de abril, precisará esperar para ser comemorado. Pela primeira vez na história, todos os eventos estão cancelados devido à pandemia do Covid-19. João Amador, escritor de uma série de livros chamados Histórias de Brasília, que conta a trajetória da capital, com um compilado de arquivos desde o início até os dias atuais, disse que essa será a primeira vez que a capital vai vivenciar um aniversário sem comemoração. Houve comemorações, a população comemorou, foi bem diferente. A população pôde ter esse protagonismo, mesmo que o governo não tenha feito tanto, mas a população comemorou. Dessa vez não, a população não pode fazer, pelo menos não ir para a rua, né? Então, não pode o governo, a população, não pode ninguém. Para a dona Adélia Oliveira, de 67 anos, que corre maiores riscos por também ser hipertensa, não está sendo nada fácil encarar essa nova realidade do país. Eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo da doença, entendeu? Então, eu tenho a Isabela aqui, que ela sai, compra as coisas para nós, entendeu? Quando chega, eu fiscalizo bastante. Tem um sapato que fica lá na porta. Entendeu? Ela entra descalça, ela tira a roupa, toma banho. Então, a gente tem tido todos esses cuidados que estão pedindo, né? O atual cenário mundial vem despertando sentimentos de medo e insegurança em uma população que não contava com isso em seus planos. Entretanto, manter as comunicações com os diversos meios que a internet disponibiliza nos dias atuais pode ser um grande aliado. A gente não é um animal que se isola, né? O ser humano, ele é um animal social. Então, a melhor forma nesse momento é manter as conexões. Por que manter as conexões? Porque isso mantém a gente num fluxo saudável, né, da nossa mente. Nós nascemos com essa predisposição ao social, faz parte da nossa espécie, né? O Distrito Federal registrou 464 casos confirmados de coronavírus até o último sábado, sendo 14 deles internados em estado grave e 7 óbitos. Com isso, o governador Ibanez Rocha decretou que lojas e comércios não essenciais continuam de portas fechadas até o dia 3 de maio. Alguns estabelecimentos estão funcionando, como lotéricas, lavanderias, supermercados, padarias e floriculturas. As aulas em escolas, faculdades e universidades também permanecem suspensas até o dia 31 do mesmo mês.
A medida foi tomada para evitar a propagação do novo vírus e a superlotação no sistema de saúde da capital, única forma possível que existe hoje para vencermos a guerra contra o inimigo invisível. Podemos conferir o quão impactante está sendo a crise causada pelo Covid-19 em nossa querida capital. É isso mesmo, Luiz. Mesmo com todas as dificuldades, o povo brasileiro não dá por vencido e encontra meios para driblar a crise. E você aí de casa? Quais caminhos vocês utilizaram para superar a pandemia? Conta aqui pra gente nos comentários. E o Fuga BSB vai ficando por aqui. Se você gostou do nosso programa, não se esqueça de compartilhar com os amigos. O Fuga BSB fica por aqui. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Um grande beijo e, se puder, fique em casa.